Então, eu vou contar um pouquinho da minha história. Em 2019, que foi no mesmo tempo quando eu decidi começar a engravidar, tudo, eu tava muito insatisfeita com a minha vida. Eu tava 10 quilos acima do meu peso. Eu tava fazendo um trabalho que eu odiava. Eu odiava o trabalho que eu fazia. Eu ia chorando trabalhar, de tanto que eu odiava. Era um trabalho que feria muitos dos meus valores, sabe? Eu sou dentista de formação, pra quem não sabe, e eu trabalhava numa clínica que o dono, ele basicamente me forçava a vender alguns tratamentos, algumas coisas. Enfim, eu não quero entrar nesse detalhe aqui, porque também não faz muita diferença. Mas feria valores meus. E aí, eu não gostava do trabalho que eu fazia, eu não via sentido, eu tinha uma rotina que eu odiava, eu reclamava de tudo da minha vida, eu não conseguia ver uma coisa boa da minha vida. Meu momento feliz era quando eu ia, às vezes eu saía do trabalho na hora do almoço, ia almoçar no Mac, eu não tinha, sabe, eu realmente não gostava da minha vida. Eu não conseguia olhar pro lado bom de nada, então assim, eu sempre reclamava. O apartamento que eu morava, eu não gostava, embora era um apartamento de frente pra praia praticamente, uma quadra da praia, mas eu odiava. Eu bebia muito, então eu e meu marido a gente saía no final de semana, que era o único momento em que a gente curtia, sabe? E aí eu bebia demais, e eu também era uma pessoa muito vitimista, então eu tinha dificuldade nos relacionamentos com a minha família, com as pessoas, e eu sempre achava que o mundo todo estava culpado e que eu estava sempre certa. Então, assim, eu tava realmente num lugar de muita insatisfação da minha vida inteira, e eu também não mudava, não conseguia. Hoje em dia eu olho pra trás e falo, meu Deus, Alexia, como é que você ficou tanto tempo parada numa situação tão infeliz pra você? Como é que você não fez nada? Mas sabe, a gente vai vivendo no automático, as coisas a gente não para pra pensar, sabe? Uma possibilidade de eu mudar de carreira ou fazer uma coisa assim, não tava nem no meu radar, assim. Eu nem conseguia conceber uma possibilidade dessa. Enfim, e aí, quando eu fui fazer os exames, que eu descobri a minha infertilidade, ao mesmo tempo veio a pandemia. Foi em 2020, tudo isso aconteceu em 2020. E aí eu descobri dessa questão da infertilidade e ao mesmo tempo veio a pandemia. E aí eu tive que sair do trabalho que eu tava fazendo, porque tudo parou. E eu parei de trabalhar porque eu tava, enfim, esse lugar parou. E aí eu não tinha nenhum outro, não tinha nenhum lugar próprio. Então eu parou com tudo. E quando eu parei, foi o momento que eu olhei pra minha vida e falei, meu Deus, que vida é essa que você tá levando, né? Eu não gostava do meu corpo, enfim, eu tava totalmente, sabe? Eu não praticava nenhum esporte. E aí, tudo meio que aconteceu basicamente ao mesmo tempo. Eu fui pra uma aula de kickboxing, pra quem não sabe, é tipo um boxe com chute, então um Muay Thai com boxe. Fui pra uma aula experimental e eu amei a aula experimental, o professor era muito bom, o lugar era super limpinho, né? Não tem aquela ideia de arte marcial que a gente imagina. E eu adorava, tinha um horário super bom, assim, que funcionava na minha rotina. E aí eu comecei a fazer esse esporte, o que me ajudou muito na parte física, porque eu era uma pessoa extremamente reclamona, então era engraçado, porque eu ia lá na aula e tinha uma parte que você lutava com outras pessoas. E aí eu meio que apanhava ali, né? E aí aquilo ali me incomodava profundamente, eu levava tipo um soco e aí tipo assim, ai, aquilo ali feria meu ego, meu emocional, tudo. E eu fui percebendo o quanto eu estava fraca. Ao mesmo tempo eu comecei a consumir conteúdo no Instagram acho que foi meu irmão que me indicou, que era do Ítalo Marcílio, não sei se vocês conhecem, que ele falava muito sobre essa questão do amadurecimento, de ser forte, de servir. E aí, cara, tudo isso aí aconteceu ao mesmo tempo, sabe, dentro de mim. E aí eu comecei a perceber o quanto ruim eu tava, quanto eu tava com problema, quanto eu tava imatura, quanto eu era, sabe, quanto a minha vida tava infeliz e quanto que eu estava no meu poder mudar. Então, em vez de eu ficar esperando que alguém iria vir mudar pra mim, que alguém ia me salvar, eu comecei a ver que eu precisaria fazer isso por mim mesma.